Vamos lá, vim aqui para pregar a palavra do nosso Deus, tá? Hoje eu quero levar você para Salmo 59, versículo 16 e versículo 17. O título aqui da mensagem é Quando a Noite é Longa. Esse é o título da nossa mensagem. Quando a noite é longa, olha ali, vírgula, Deus ainda será o nosso cântico pela manhã. E quantas noites longas nós temos no nosso dia a dia. E nós vamos entender o que é essa noite longa aqui. Pastor, é literalmente uma noite? Não, nós vamos ver e vamos aprender que não. Não está falando só da noite, né? Por mais que a situação aqui que Davi enfrentou foi numa noite, e aquilo ali só durou uma noite mesmo, né? Mas quantas situações nós enfrentamos que a noite para nós às vezes são 2 dias, uma semana, um mês, às vezes um ano, ou um pouco mais, né? E nós clamamos a Deus, como foi lido, né, aqui pela igreja, né, junto com o dirigente, ao Sérgio, né, em Salmo capítulo 6, né? Foi lido ele todinho, né? Fala ali de tempos de angústia, né? Quando o Senhor vai ter misericórdia, quando o Senhor vai ter compaixão de nós. E às vezes nós passamos por noites assim, que perduram, e parece que não vai ter fim. Entra dia, sai dia, e nós estamos lá angustiados. Nós precisamos de Deus, porque Ele deve ser ainda o nosso cântico, Ele deve ser ainda o motivo do nosso louvor e a nossa adoração. Isso é uma grande realidade. O versículo, vamos ler os versículos aqui, tá bom? Salmo 59, versículo 16 e 17, fala ali: Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, mais uma vez chegamos na Tua presença em oração, neste culto de adoração, louvor do Teu santo nome. E agora, preparados para aprendermos mais da Tua palavra, rogamos ao Senhor, nos dê sabedoria naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Talvez alguém aqui está passando por noites de angústia, momentos de tribulação. Só o Senhor, ó Deus, para colocar a tua mão poderosa, cuidar, guardar e dar refrigério, porque o Senhor é o nosso alto refúgio, ó Pai. Então que venhamos aprender com esta palavra aqui. A nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, poucos salmos revelam tanta esperança quanto este aqui. E tem muitos salmos que nos dá esperança. Mas este aqui, ele revela uma esperança excomunal, fora do limite. Davi, ele estava cercado. Sim, ele estava cercado pelos guardas de Saul. E a promessa era o seguinte, que no outro dia de manhã, esses guardas iriam pegar Davi e levar até Saul, e Saul iria tirar a vida de Davi. O próprio sogro queria tirar a vida do genro. Essa história nós encontramos ali em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 11. Vamos abrir para lá, 1 Samuel. Capítulo 19, versículo 11. Vamos ver o que a palavra de Deus nos revela aqui. Diz ali: porém Saul, naquela mesma noite,
mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Saul, ele envia esses soldados aqui para vigiar a casa durante toda a noite. Eles esperariam o amanhecer para prendê-lo e para executá-lo. Era aqui, meus queridos, uma noite de medo para Davi. Já passou momentos de angústia, de medo, pensando de repente que iria perder um ente querido, que uma notícia triste poderia chegar. Isso não é difícil, né? Infelizmente não é difícil, né? A gente acontecer com cada um de nós. Cada um sabemos, né? A situação que enfrentamos. Para Davi ali era uma noite de lágrimas. No Salmo 6, né? Você lembra ali da leitura que foi feita? Olha, encharco, né, o meu leito, né, de lágrimas, né? A cama está toda molhada. E para Davi era isso também. E talvez você já enfrentou, está enfrentando algo assim. Uma noite que tem tirado a tua paz, tem feito com que você derrame lágrimas. Parecia aqui uma noite sem respostas. Meus queridos, olha, a Covid, ela veio e trouxe, né, tanta tristeza para tanta gente, né? Lembro que perdi, né, em questão de 6 meses, 2 primos. Fomos criados juntos, crescemos juntos, né, lá em Caçapava, né? O primeiro, né, o Océlio, ele é 1 ano mais velho que eu, e de repente chega a notícia: olha, ora pelo Océlio, ele está com Covid, foi diagnosticado com Covid, olha, ele vai ter que ser internado. E foi internado lá na cidade de Caçapava. Aí 1 semana depois, ore por ele, porque estão querendo transferir ele para São José dos Campos, né? E naquela ocasião, naquela época, daquele período da Covid, quem era transferido para São José dos Campos era porque precisava ser entubado. E quem era entubado dificilmente voltava para casa. Então, a esposa do Océlio, aquela angústia, né? Nós, como família, ficamos todos angustiados, né? E Deus, agradou a Deus levar o Océlio, graças a Deus. A fé dele estava em Cristo Jesus, está na glória. Mas partiu, jovem. Na época, ele estava lá com seus 55 anos de idade. Aí, 6 meses depois, o irmão dele, né, o Nicésio, o irmão mais velho, pegou Covid, não resistiu e partiu também. Esse nós não sabemos se está na glória, né, porque sempre foi convidado, sempre foi pregada a palavra de Deus, mas nunca declarou a fé em Cristo Jesus. Momentos de angústia, de tristeza. E os familiares, então, né? E, puxa, e agora? Ele estava aqui com a gente, tivemos muito contato com ele. Será que um de nós estamos também com a vida? Será que vai manifestar? Eu lembro do pastor Rodinelli. Conheceram o pastor Rodinelli? Não sei se ele veio pregar. Lembro que eu, o pastor Diego e mais alguns fomos, teve irmãos daqui também, né? Fomos lá em Tatuí, né? Ajudar na construção da igreja lá dele. Quando o filho dele, Schaefer, pegou também Covid. O pastor Rodinelli conta, né, que chegou numa situação, né,
E olha, era aquele tempo também da Covid que a pessoa ia para, se fosse internado, era batata ser entubado e sendo entubado, né? Não voltava. Então a família lá com muito medo, né? Derramando lágrimas. Puxa vida, olha, nós não queremos, Senhor, faça. O pastor Rodinelli disse que passou uma noite todinha chorando em lágrimas, ajoelhado, orando, clamando a Deus e pedindo que outros estivessem clamando também, porque estava angustiado, né? Olha, Deus, Ele é Deus, e no caso do Schaefer, no outro dia de manhã, ele amanheceu melhor, graças a Deus. Está lá, vivo, né, ajudando, né, o seu pai na obra, né? Mas foram tempos de angústia, tempos de lágrima, de choro. E às vezes, ou eu ou você, passamos por situações assim também. Passamos por noites que parece que não tem resposta. Para o pastor Rodinelli parecia que, olha, as horas iam avançando, a madrugada ia chegando e ele só vendo o filho piorando, e não tem resposta. Senhor, cadê o Senhor? Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está me escutando? Noites de angústia. No caso aqui de Davi, enquanto os inimigos planejavam a morte de Davi, é interessante que Davi, ele planejava louvor a Deus. A gente vê isso no texto. O inimigo estava lá à espreita, estava lá planejando, olha, vai amanhecer, quando amanhecer, a gente pega ele, a gente leva lá para Saul, e esse vai deixar de viver aqui neste mundo. Então, o inimigo, ele dizia, amanhã ele morrerá. Davi dizia, pela manhã eu cantarei. Essa é a diferença entre quem olha para as circunstâncias e quem olha para Deus. Quem olha para as circunstâncias, olha, amanhã ele vai morrer. Quem olha para Deus, amanhã cantarei louvores ao meu maravilhoso Deus. E mesmo que a morte assalte a mim e a ti, amanhã nós estaremos aonde? Na glória, cantando louvores a Deus, amém? Essa é a esperança que nós temos, é a esperança que a palavra de Deus me dá e dá a você. Quem conhece a força de Deus não é vencido pela força dos homens. Vou repetir para você. Quem conhece a força de Deus não é vencido pela força dos homens. Davi, ele diz aqui, nesse salmo, cantarei a tua força. Davi, ele não está dizendo aqui, olha, eu cantarei a minha coragem, eu cantarei o meu exército, eu cantarei as minhas estratégias. E Davi, ele era um general de guerra, ele era um estratagema, ele tinha muitas estratégias, mas não é isso que ele está dizendo. Ele diz, cantarei a tua força, porque há dias em que nossa força ela acaba, meus queridos. Tem dias, tem situações, tem circunstâncias que nós nos jogamos no chão e falamos, Senhor Deus, eu não aguento mais, me ajuda. E é isso que nós temos que fazer mesmo. É isso que eu preciso fazer, me render aos pés do grande Salvador e declarar para Ele, olha, Deus, eu não sou capaz, eu não consigo mais, eu não tenho mais força. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Olha para mim, olha para as minhas fraquezas, porque a minha força se acabaram, ó Deus. Isaías, o profeta Isaías, ele escreveu que os jovens
se cansam e se fatigam. Mas continua dizendo que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, amém? É a esperança que eu tenho, é a esperança que você tem, meus queridos. Por maior dificuldades que eu ou você venhamos enfrentar nesse mundo, confia em Deus, glorifique a Deus, louve a Deus. Recentemente, irmã lá da igreja, a netinha dela, ficou muito molezinha, ficou mole, com febre, né, e teve que ir para o hospital. E uns 2 dias antes dela começar a ficar mole, ficar com febre, na escolinha, né, onde ela está, morreu um bebezinho lá também. Ficou doente, foi diagnosticado com meningite, não sobreviveu. E aí ficou aquela apreensão, né? Puxa vida, olha, os outros bebês vão ter que fazer também aí exames, né, para ver se não foram contagiados. E aí, de repente, a avó tem notícias pela mãe: olha, mãe, ora aí pela Lara, porque ela está com muita febre, não está passando. Vamos levar ela para o médico. Levaram para o médico, fizeram todos os exames, graças a Deus não deu nada, amém, né? Mas a avó, ela conta: olha, pastor, eu passei a noite literalmente louvando a Deus, cantando a Deus, esperando uma resposta de Deus, pedindo para que o resultado dos exames fossem negativos. Sabe por quê? Porque ela, quando ainda era criança, ela diz que estava lavando louça e de repente chegou a notícia de que o irmão dela, de 6 anos de vida, morreu por conta de meningite. Então, você já pensou a aflição dessa avó? Vendo a neta, puxa vida, há 2 dias atrás morreu, lá na escolinha dela morreu, né, na classe dela, né, morreu um bebê com meningite. E agora os sintomas que ela está tendo parecem ser o mesmo. E aí, então, ela se reportava lá na infância dela. Imagine que tristeza, que luta para esta avó. Para essa avó. Teve que, então, chegar diante de Deus e ela fala: olha, naquela noite, pastor, antes de sair o resultado mesmo lá negativo, o que eu pude fazer é louvar a Deus. Chorei, me derramei diante de Deus, me coloquei na presença do Senhor e falei: Senhor, eu não tenho mais forças. Mas ela diz que estava ali adorando a Deus, lembrando de hinos, lembrando de louvores ao nosso Deus, e foi isso que foi sustentando a vida dela, e que pode sustentar a minha vida e a tua vida também. Meus queridos, a nossa força é limitada, nós precisamos ter consciência disso. A de Deus, ela é infinita, amém? Glória a Deus por isso. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Talvez alguém esteja aqui dizendo: pastor, eu não tenho mais forças, pastor. Puxa vida, se o senhor soubesse a luta que eu estou enfrentando, eu não tenho mais forças. Meu querido, minha querida, a boa notícia é que Deus nunca pediu que você carregasse sozinho o peso da vida. Deus nunca pediu isso para ninguém. Olha, agora se vira, é com você. Ele apenas pediu para que confiássemos nele, amém? E para que continuássemos e continuemos confiando nesse maravilhoso Deus. Charles Spurgeon, ele escreveu o seguinte: quando nossa força termina, é exatamente aí que começa a força de Deus.
Quando a nossa força termina, é exatamente aí que começa a força de Deus. Porque aí nós nos jogamos na presença de Deus, dá licença. Nos colocamos na presença de Deus e falamos, Senhor, eu não posso mais, eu sou incapaz. Às vezes nós ficamos, nos debatendo, queremos lutar aqui, queremos lutar ali, achamos que temos força, achamos que temos condição, e Deus fala, calma rapaz, se você deixar, se você confiar, deixa que eu faço, para de se espernear, mas nós somos bestas às vezes, nós somos burros demais, Ficamos achando que podemos ter uma solução, até que acabam as nossas forças, às vezes acabam os nossos recursos, não temos mais recursos, às vezes em quem nós confiávamos que poderia, que a gente achava, não, mas eu tenho um parente que ele vai me ajudar, não, eu tenho um conhecido, eu tenho um amigo que vai me ajudar, e às vezes a gente corre para eles e eles falam, você desculpa rapaz, me procurou na hora errada, se tivesse vindo há uma semana atrás, se tivesse falado comigo ano passado, agora eu não posso, Aí, quando nós nos debatemos tanto assim, de repente a gente chega e fala, Senhor, não tem mais jeito, é com o Senhor agora. Aí Deus fala, então tá bom, deixa que eu faça agora então, meu querido. E Ele realmente faz. Também, Deus, Ele não promete uma vida sem angústia, mas garante um refúgio em cada uma delas, amém? Cristo Jesus, Ele já falou, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós estamos do lado do vencedor. Se estamos do lado do vencedor, nós somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus que nos amou, é o que a palavra nos diz. Então vamos continuar confiando em nosso maravilhoso Deus. Ali no Salmo, Davi ele fala, tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Observe que Davi ele não disse aqui, tu tens impedido a minha angústia. Olha, eu tenho uma vida boa, ninguém me persegue, ninguém faz mal para mim. Não, ele não está dizendo isso aqui. Davi, ele está dizendo o seguinte, o Senhor, tu fosse o meu refúgio na angústia. Então, Deus não promete a nenhum de nós um mar de rosas, aqui neste mundo não. E nós precisamos continuar confiando nele. O Senhor nem sempre remove imediatamente a tempestade. Lembra lá os discípulos naquela tempestade? Não foi de imediato, Opa, vai vir uma tempestade, mas deixa comigo. Não, deixou eles enfrentarem a tempestade. Deus queria ver o que tinha no coração deles. E depois Cristo Jesus tem que chegar e falar, homens de pouca fé, homens, que têm uma fé tão pequena, E é assim que Deus trabalha com cada um de nós. O Senhor nem sempre remove imediatamente a tempestade, mas sempre entra conosco dentro dela. Cristo Jesus estava lá, no meio da tempestade, com eles. E Deus, Ele sempre vai estar comigo e contigo, meu querido. Vamos confiar nisso. Ele vai estar conosco no deserto, na fornalha, lembra lá dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na enfermidade, na perda, lembra lá das irmãs, Marta e Maria, ali Deus tinha um plano, tinha um propósito, de revelar o poder dele em Cristo Jesus e mostrar a divindade de Cristo Jesus, Ele nem sempre vai fazer isso, opa, que legal, Então, agora eu tenho a promessa de que Deus, então, na perda, Ele pode até estar comigo e trazer o meu irmão de volta, trazer meu filho de volta, trazer minha mãe de volta. Não,
Não vai ser assim, isso não é regra. Aconteceu, mas Deus estava lá. E a promessa de Cristo Jesus naquela ocasião, quando você olha ali para João, Jesus ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, o que ele diz? Viverá. E ele não fala do viver para a eternidade neste mundo aqui, para ser semente, não. Ele está falando de vida eterna, amém? E nós confiamos nisso, é isso que nós cremos, é isso que nós esperamos do nosso maravilhoso Deus. Também, né, nós podemos ver, né, a promessa de Deus, né, que, olha, confia em mim, eu estarei com você aonde você estiver, né, nas dificuldades eu estarei com você, nas lutas eu estarei com você, nas alegrias eu estarei com você. Então Deus está sempre com cada um de nós, porque Ele é o alto refúgio. Quando Davi ele usa ali, né, porque tu é o alto refúgio, o meu alto refúgio, a expressão hebraica transmite a ideia de uma fortaleza elevada, onde o inimigo iria chegar e estar aqui embaixo e haver a cidade lá em cima. E agora, como que nós vamos subir? Por onde que nós vamos subir? Como nós vamos atacar esse inimigo? Facilmente lá de cima eles podem jogar pedras, podem jogar qualquer coisa em cima de nós e impedir que estejamos acessando. É onde Deus está. Ele é o nosso alto refúgio. Aqui Davi está falando, né, que era um lugar onde o inimigo não conseguia alcançar. Enquanto os soldados estavam cercando a casa de Davi, Davi já havia colocado sua alma num lugar onde eles jamais poderiam chegar. A confiança de Davi estava em Deus. Davi ele poderia até perder a sua vida, mas ele estaria com Deus, amém? Essa era a confiança dele, essa era a confiança de Davi. Eles, os inimigos, cercaram a casa, mas Deus estava cercando Davi, Deus estava protegendo Davi. O inimigo pode alcançar seu dinheiro, pode alcançar o seu emprego, o inimigo pode alcançar a sua saúde, os seus planos, ele pode frustrar os seus planos, mas jamais poderá tocar aquilo que Deus escondeu em si mesmo. Nós, crentes em Cristo Jesus, temos habitando em nós a Trindade Santa, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus, Ele habita em nós. Nós somos morada de Deus. E por isso nós estamos guardados em Deus, estamos guardados em Deus. Também a misericórdia de Deus sempre chega antes do nascer do sol. Ali no texto, né, aqui no Salmo, Davi ele fala o seguinte: pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Manhã, na Bíblia, simboliza novos começos. A Bíblia já fala, né, que o choro pode o quê? Mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Agora lembre-se, essa manhã aqui não quer dizer literalmente que, olha, o seu período de tribulação, de angústia, vai durar só um dia ou só uma noite. Essa noite, lembra-se, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser mais do que isso, mas ela vai vir, a alegria vai vir. Essa é a promessa do nosso maravilhoso Deus. E é interessante, quando fala aqui de manhã, nós podemos associar a ressurreição de Cristo. Aconteceu pela manhã, de madrugada, né? O túmulo estava vazio pela manhã, quando as mulheres
foram lá logo cedo, né, de madrugada ainda, o túmulo já estava ali vazio. A esperança, ela sempre amanhece, meus queridos. Davi sabia que nenhuma noite é eterna. Davi, ele sabia disso, ele confiava em Deus para isso. E eu e você precisamos confiar nesse maravilhoso Deus. Talvez alguém esteja vivendo uma noite espiritual, noite de perda, noites de enfermidade, noite talvez de traição, noites de silêncio, sem ouvir nada, sem escutar nada, mas Deus continua especialista em transformar noites em manhãs, amém? Esse é o nosso Deus. Ele é especialista em transformar noites em manhãs. Deus, ele é como um farol. Já ouviu falar de farol que é usado para orientar os navios? Ainda hoje, né, se tem farol para orientar navios. Quando ele está chegando, né, perto de uma encosta, então lugares onde tem pedras, e se o navio não for bem direcionado, ele pode se chocar com essas pedras ou bancos de areia. Então tem lá o farol. E conta-se, né, que um missionário, ele foi visitar um farol. Chegando lá e conversando com o responsável, né, sempre por acender aquelas luzes, ele perguntou: olha, o senhor não se cansa de ficar acendendo e apagando essas luzes aqui? Ele falou: não, eu não me canso, porque eu não acendo essa luz para mim, eu acendo essa luz para os navios. Assim também é o nosso Deus. Deus, ele se coloca como um farol para mim e para você, para guardar a minha vida e orientar a minha vida, para guardar a tua vida e orientar a tua vida, amém? Esse é o nosso maravilhoso Deus. Ele é assim. Enquanto você ainda atravessa a noite, ele já mantém acesa a luz da esperança. A escuridão nunca conseguiu apagar o farol de Deus. Os problemas nunca conseguiram apagar a misericórdia de Deus. Nunca. Nada vai ser maior do que o nosso maravilhoso Deus. Quem faz de Deus a sua força sempre termina cantando, meus queridos. Davi, ele estava fazendo de Deus a força dele. E nós precisamos entender isso. No texto ali que nós lemos, fala: a ti, força minha, cantarei louvores. Perceba algo maravilhoso aqui. Davi, ele começou cercado pelos inimigos, e ele terminou cantando. Nada no cenário havia mudado. Os inimigos ainda estavam lá. Davi estava aqui dentro da casa. Mical, né, a sua esposa, falou: olha, Davi, se você permanecer aqui pela manhã, você será morto. Nós não vamos ter tempo, tá bom? Mas só para resumir a história ali, quando a gente lê aqui em 1 Samuel, então Saul mandou isso, Mical ficou sabendo, né? Mical, filha de Saul. Aí a Bíblia diz, né, que ela teve, né, uma brilhante ideia. E, gente, naquela época lá, noite era algo escuro mesmo, né? Quantos aqui já moraram na roça? Bom, que nem eu, assim, né? Já morei na roça também, já na casa dos meus avós. Quando eu fui morar lá na casa que é ainda da família, né, que meu pai comprou, não tinha luz elétrica, né? Lampião, lamparina, né? E é o seguinte, uma noite como hoje, né? Hoje você não vai conseguir ver estrela, né? Só se essa neblina se dissipar, né? Pensa num breu, escurecia, a criançada já estava tudo para dentro de casa, né? A hora que começava a escurecer, essa época do ano, então,
era mais cedo, né? 5h30, né? 6 horas já começava a escurecer, então vamos para dentro, porque assim era na época também de Davi. Então, soldados estavam lá e não tinha lanterna, né? Não dava para ligar uma luzinha lá e ficar, vamos ver, se ele sair por aqui a gente pega. Não. Aí Mical teve uma brilhante ideia, ela pensou, Davi, vamos fazer o seguinte, eu vou descer você por essa janela e você vai embora. Aí, realmente ele fez isso, né? Deus o livrou. Ela pegou lá, fez um boneco e colocou na cama, né? E deixou lá, né, cobertinho. Aí quando amanheceu o dia, os soldados entraram lá na casa, cadê Davi, né? Foram lá na cama, né? Tiraram, ergueram a coberta, o lençol, era um boneco, né? Aí Saul até ficou chateado, né, com a filha. Filha, por que você fez isso comigo, né? Por que você me enganou, né? Deus estava cuidando de Davi. Deus estava protegendo Davi. Deus tinha planos para Davi. Davi não sabia, né? Ainda. Para Davi, o que mais parecia era que, puxa vida, né? Vou amanhecer, vou estar lá na glória, mas mesmo assim vou estar louvando a Deus, vou estar adorando a Deus. Então, amanhã de manhã, estarei cantando louvores a Deus. E é isso que nós temos que fazer, gente. Cante uma canção quando a noite chegar, quando em provação, quando em tentação. Cante uma canção, precisamos adorar a Deus, precisamos louvar a Deus. Um pastor muito amigo, né, conhecido ali de São José dos Campos, ele teve um AVC, e não ficou muitas sequelas, né, ficou puxando um pouco de uma perna, mas atingiu um pouco a memória dele. E uma das orientações para ele, né, de quem estava acompanhando ele, foi o seguinte, né? Olha, seu Edson, vamos fazer o seguinte, tem músicas que o senhor gostava de cantar antes, Melodias do Maranata, não sei se alguém conheceu. É o que mais ele cantava, né, quando era jovem, lá no acampamento Maranata, né? Melodias do Maranata, né? Ele falou, tem sim. Então eu aconselho o senhor pegar essas músicas e vai cantarolando, passa o dia cantando, e é o que tem ajudado ele, gente, é o que tem ajudado, e é o que o Davi já dava aqui de graça, né? Ele teve que pagar para ter essa orientação, né? De alguém, um profissional para acompanhá-lo e falar isso para ele. Davi já dá de graça aqui para nós, né? Já está aqui, né? Orientando, falando o que ele estaria fazendo, né? Então, Davi, ele começou cercado, ele terminou cantando. Nada no cenário ali havia mudado, os inimigos ainda estavam lá, mas o seu coração havia descansado em Deus. A paz não veio porque os inimigos desapareceram, os inimigos ainda estavam lá. Mas a paz veio no coração de Davi porque ele confiava em Deus, amém? Ele cria em Deus, e essa era a sua grande confiança. A.W. Tozer, um grande escritor, ele deixou escrito o seguinte: enquanto Deus permanecer Deus, a esperança jamais morrerá, amém? Enquanto Deus permanecer Deus, a esperança jamais morrerá. Talvez essa mensagem seja para alguém que chegou hoje dizendo, olha, a minha noite está longa demais. Mas Deus manda dizer para você, meu querido, minha querida, a noite não será sua morada permanente, amém? Nós não vamos permanecer na noite. Vamos estar, talvez, na glória com Deus, ou amanhã, quando acordarmos, Deus vai dar a solução, ou depois de amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou talvez daqui um ano. Mas Deus vai dar solução, amém? Essa é a promessa dele. Você talvez não pode enxergar o amanhecer. Quem de nós aqui
pode dizer, né, com certeza, e assinar e registrar em cartório. Não, pode ficar tranquilo, olha, à noite eu vou dormir tranquilo, olha, eu vou sonhar com isso, vou sonhar com aquilo, vou sonhar com aquilo outro. Aí quando o meu reloginho despertar lá, 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, eu vou estar em pé. Não podemos. Nós até planejamos, né? Nós até usamos o despertador, né, para amanhecer amanhã, mas o amanhã pertence a Deus, pertence a Deus. E é isto que Ele quer, que nós venhamos depositar a nossa confiança neste maravilhoso Deus. Então, que essa mensagem possa inundar o seu coração e ajudar você a confiar mais em Deus, amém? Gostaria de encerrar com o texto que nós lemos aqui no início, tá bom? Salmo 59, 16 e 17, tá bom? E eu gostaria que você estivesse também lendo aqui comigo. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Vamos orar. Pai maravilhoso, sou grato ao Senhor por tua santa e poderosa palavra. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é o nosso alto refúgio, somente o Senhor é aquele que deve inundar os nossos corações. E precisamos, ó Deus, cantar uma canção quando a noite chegar. Precisamos cantar uma canção quando estivermos em provação, quando em tentação, quando em angústia, quando em perda. Precisamos adorar o teu santo nome, cantar louvores ao Senhor. É isso que vai nos ajudar, é isso que vai nos fortalecer, é isso que vai manter a nossa fé viva no Senhor. Então ajude a cada um de nós aqui, cada um que está aqui ouvindo e ouviu essa mensagem. Também, se alguém através das redes sociais vão estar ouvindo essa mensagem, que o Espírito Santo possa fazer a diferença no nosso viver. Se alguém que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador, que essa seja a noite aceitável, ó Deus, a noite de salvação para tal pessoa. É o que nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.